Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. O título da minha mensagem: Veja pessoas com compaixão. Veja pessoas com compaixão. Essa compaixão não é ver com os olhos naturais, e sim ver com o coração segundo o coração de Cristo. A Bíblia diz: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se Jesus Cristo estivesse aqui e pudesse sondar, olhar, ver cada indivíduo, cada pessoa, Ele saberia o íntimo do seu coração. Ele conheceria os teus pensamentos, a motivação do seu coração. E o que mais me surpreende na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, através do ministério do Senhor Jesus Cristo, é que Ele tinha um olhar de compaixão pelas pessoas. Ele veio ao mundo para estabelecer o seu reino e pregar e ensinar as verdades do reino de Deus. E muitas vezes Ele olhava o coração das pessoas e via que existia um coração endurecido, fechado para receber e ouvir a palavra de Deus. Corações resistentes, corações machucados, corações entristecidos, aonde a própria manifestação da presença de Deus, através de Jesus, essas pessoas se tornavam insensíveis à própria presença de Jesus. A própria presença de Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz um pedido: Deus, eu quero olhar para o meu público que estará no domingo à noite. E eu quero olhar para cada um com compaixão. Deus, a compaixão conforme o seu coração. O seu coração. Nós precisamos ver as pessoas com esse coração de compaixão, não como adversários, não como inimigos, não como concorrentes, mas ver como Jesus vê. Por isso, abra, Senhor, os nossos olhos, abra os nossos olhos do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, para que nós possamos manifestar a presença de Deus através da compaixão. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Viu Jesus pessoas. E a Bíblia diz que ele teve grande compaixão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Viu aquela multidão, viu aquelas pessoas e teve grande compaixão. O contexto nos mostra que Jesus ensinou, preparou e enviou seus discípulos, dando-lhes algumas orientações. Se você voltar um pouco, no capítulo 6, versículo 7, Marcos capítulo 6, versículo 7,
Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Aí nós entramos no nosso texto principal. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos e Jesus Cristo deu a oportunidade para que eles praticassem tudo aquilo que eles estavam recebendo e ouvindo. Jesus trabalhou com eles lado a lado, de perto, e deu-lhes a oportunidade e deu-lhes a autoridade para irem, expulsarem os demônios, curarem os enfermos, propagarem as boas novas de Cristo, e não levarem recursos financeiros nenhum, porque aí eles dependeriam de Deus e de pessoas que estariam acolhendo eles, que estariam ouvindo as suas palavras e auxiliando eles. E quando eles retornaram, eles começaram a testemunhar dos feitos do Senhor. E o texto diz que Jesus Cristo, vendo o coração deles, perceberam que eles estavam cansados, que eles trabalharam arduamente, pregando, anunciando, colocando tudo em prática aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado para eles. Mas com alegria, eles voltaram testemunhando os feitos do Senhor. Então, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, as muitas oportunidades que eles tinham de testemunhar, das pessoas estarem vindo e indo, procurando não apenas Jesus, mas agora também os seus discípulos. Vejam pessoas com compaixão. Compaixão é ver e reconhecer a necessidade, o sofrimento do outro, associado a uma atitude, a um desejo, a uma vontade autêntica em ajudar e trazer alívio imediato à dor do próximo. Isso é compaixão. Não é simplesmente você sentir a dor do outro. Isso é empatia. Empatia é definida como a experiência de se colocar no lugar do outro. Altruísmo é uma ação focada em beneficiar alguém, mas nós estamos falando de compaixão, resolver, curar, ajudar, agir, fazer acontecer a autoridade de Cristo em nós, solucionar aquela dificuldade imediatamente, não deixar para depois. E é isso que os discípulos estavam fazendo, sendo usados poderosamente pelo Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, onde as pessoas estavam recebendo a palavra de Deus, mas estavam tendo as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, O texto continua. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 30, estou no versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram.
repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Jesus viu a necessidade das pessoas e teve compaixão. E já que os seus discípulos tinham vindo de uma prática ministerial, os seus discípulos cansados, exaustos, com fome, não tinham tempo nem para comer, Jesus, vamos liberá-los para que nós possamos descansar também? E Jesus os desafia: alimente vocês essas pessoas, deem vocês a essas pessoas comida. Eu estou vendo a necessidade espiritual dessas pessoas e até mesmo uma necessidade física. Essas pessoas e nós também estamos com fome, temos trabalhado arduamente e precisamos nos alimentar fisicamente. Vá, vejam o que vocês têm em mãos para poder oferecer para essa multidão. Vejam o que vocês têm em mãos para poder oferecer para esse povo que está faminto até mesmo fisicamente. E o texto diz que eles retornaram: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus deu graças a Deus. Em tudo, porque esta é a vontade de... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em tudo, obrigado, Jesus. Quando nós entendemos o mistério da gratidão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, os milagres e o sobrenatural de Deus virá sobre as nossas vidas. Eu quero declarar isso, um coração grato pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos, pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos, que puderam alimentar uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que sobrou. Deus não só apenas supre as nossas necessidades, mas Ele nos dá em abundância, para que nós possamos repartir com outras pessoas. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. O tempo de escassez acabou em nome de Jesus. Os recursos, os clientes, o trabalho virá de uma maneira sobrenatural, para que não apenas supra a sua necessidade, mas que você tenha em abundância para compartilhar com outras pessoas. Porque Deus tem nos dado um coração de compaixão. E muitas vezes a necessidade é uma necessidade financeira, é uma necessidade física, é uma necessidade de saúde. E Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vendo-os, foi ter com eles. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Novamente a multidão comprimindo Jesus, a multidão seguindo Jesus, e Jesus dá um basta. Gente, é o seguinte: passem o outro lado, entre no barco e passem para o outro lado. Eu vou despedir a multidão e vocês vão poder descansar. Eu já chego lá, já vou ao encontro de vocês. E tendo despedido a multidão, foi ao monte para orar. Uma intimidade, um relacionamento com Deus. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, Jesus em terra. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, e vendo
pessoas. E vendo-os, gente, eles estavam no mar, Jesus estava em terra, num monte orando. De que forma Jesus veio? Tinha um binóculos? Uma luneta? Jesus via com o seu coração, com o seu espírito. Jesus Cristo conhece os nossos corações. Vendo-os, a Bíblia diz vendo-os em dificuldade. Vendo-os passando por uma dificuldade. A remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram com medo, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende ânimo, tende coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo, eu estou de olho em vocês, eu estou cuidando de vocês, eu estou protegendo vocês, vocês não estão sozinhos. Eu dei essa direção para vocês, eu impedi vocês para que vocês atravessassem o mar. Fui eu que trouxe essa direção, por isso eu estou com vocês, não tenham medo. Eu estou com os meus olhos fitos no seu coração, nos seus pensamentos, nos planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não são planos e pensamentos de mal, de destruição, mas de paz, de alegria, para te dar um futuro melhor. Não tenham medo. Pois todos ficaram aterrorizados. Não temais, sou eu. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou. E o vento cessou. E aquela dificuldade cessou. Essa dificuldade é uma leve, momentânea situação. Isso vai cessar. Isso vai passar. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Até mesmo do vento, até mesmo do mar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Ficaram admirados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Olha que coisa interessante. Com todos os milagres que estavam acontecendo, eles mesmos foram usados para manifestar o reino de Deus, de uma maneira prática, manifestando a autoridade de Jesus Cristo. Viram a multiplicação dos pães e de repente, numa primeira tempestade, eles eram craques nessa área. Eles eram pescadores, eles tinham experiência. Imagine, para que esses homens ficassem com medo, imagine que tempestade e que vento contrário era esse. Para assolarem eles, para que eles tivessem esse desespero, essa dificuldade em remar, ao ponto de Jesus Cristo ir ao encontro deles, para suprir, para tirar, para cessar toda essa tempestade. Toda essa tempestade. E Jesus Cristo conhece as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas dificuldades. Jesus conhece o teu trabalho. Jesus conhece a tua família. Jesus conhece o ministério, o teu chamado. Jesus conhece a tua vida. Ele está vendo tudo e foi ter com eles. Vendo Jesus, foi ter com eles. Vendo Jesus, foi ao encontro deles. Ele está aqui. Ele está aqui. Por mais que os meus olhos não possam ver, por mais que as minhas mãos não possam tocar, Ele está aqui e vendo as tuas necessidades, as tuas dificuldades. E Ele quer pôr um basta nisso. Ele quer pôr um basta nisso, nesse vento contrário, nesse vento contrário. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa. Por que as pessoas seguiam a Jesus? Por
que numerosa multidão? Multidão já é muito, não é? Agora imagine numerosa multidão. Muitos seguiam Jesus para ouvir as suas palavras. Muitos seguiam Jesus em função dos sinais, prodígios e maravilhas. Muitos seguiam a Jesus porque Jesus Cristo transformava e multiplicava pão. Multiplicava pão. Muitas pessoas tinham necessidade de comida, de alimento. E quando Jesus Cristo multiplicou o pão e multiplicou o peixe, aquelas pessoas, puxa vida, olha, é só caminhar com Ele que nós sempre vamos ter em abundância. Muitas pessoas seguiam a Jesus por interesse, por aquilo que Ele podia oferecer, por aquilo que Ele podia fazer, por aquilo que Ele podia realizar, e não por aquilo que Ele era, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E Ele veio ao mundo para que as pessoas crescem nele como Filho de Deus. Os sinais, prodígios e maravilhas era só para os incrédulos, para que as pessoas pudessem crer que Ele era o enviado de Deus, de que Ele era o enviado de Deus. E novamente numerosa multidão seguia Jesus e seguia os seus discípulos. Versículo 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ou seja, a porta era pequena em função do número de pessoas, tanto dentro quanto fora, mas uma multidão estava chegando na cidade e outra multidão estava saindo da cidade. Uma multidão estava com alegria e com a presença de Jesus, outra multidão estava completamente triste em função da morte de um filho. E a Bíblia diz que esse filho era o filho único de uma viúva. Enterro, filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E geralmente nesses enterros, muitas pessoas iam chorando e lamentando. Muitas pessoas eram pagas para chorar. E o contraste de duas multidões. Uma com a manifestação da presença de Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Com alegria, de repente algumas pessoas já curadas, já com as suas vidas transformadas, glorificando a Deus, dançando, adorando a Deus, seguindo a Jesus, seguindo os discípulos. E de repente aquele contraste, as duas multidões pararam à porta daquela cidade. Vendo-a, Jesus. Vendo quem? A multidão? Jesus viu a multidão? Jesus viu quem? A viúva no meio de uma multidão. Tem como Deus ver o seu coração num público desse? Ele conhece. E nos trata de uma maneira tão especial, tão individual, com amor, com compaixão, e traz respostas, e traz solução. Aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível para Jesus, aos olhos de Deus. E nós precisamos ter esses olhos espirituais. Nós precisamos ter esse coração com relação às pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos ter esse mesmo coração de ver, de enxergar a necessidade das pessoas, a tristeza do coração das pessoas, o sofrimento do coração das pessoas. Ela já era viúva e agora tinha perdido o seu único filho, ou seja, estava sozinha. E muita gente ali para lamentar, e muita gente ali para chorar com ela, mas ninguém para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança. Mas o que aconteceu? Jesus vendo-a, se compadeceu dela, teve grande compaixão dela. Ele disse: não chores, não chores. Parece uma contradição, um enterro, uma viúva, filho único, todo mundo chorando, não chores. O que te faz chorar? O que tem te feito chorar muitas vezes sozinho, sozinha?
Muitas vezes dizem que os homens não choram, né? Deus conhece o seu coração e sabe muitas vezes o quanto você tem chorado na presença de Deus, clamado ao Senhor por uma necessidade, por uma situação, por umas circunstâncias. E hoje o Senhor diz a você: não chores, não chores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chegando-se, tocou o esquife, vendo-a, foi ter com eles. Vendo-a, moveu-se até o encontro daquela multidão e tocou a esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e Deus visitou o seu povo, e Deus se manifestou ao seu povo de uma maneira sobrenatural. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ele vê, Ele conhece as nossas necessidades. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Jesus estava ensinando na sinagoga, e a Bíblia diz que havia ali, no templo, havia ali, nessa sinagoga, uma mulher que já há 18 anos, ela vinha e frequentava aquela igreja. Ela vinha e participava ali das celebrações. Ela vinha e participava ali do culto. Mas ela tinha uma dificuldade. Ela tinha uma enfermidade. E o texto diz que essa enfermidade era um espírito maligno, a uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade que a aprisionava há 18 anos. Há 18 anos. E todos os sacerdotes, todas as pessoas conheciam e se relacionavam com essa mulher. Conversavam com essa mulher. Mas nenhum deles puderam trazer a solução para a sua enfermidade. Sabe por quê? Porque não tinham olhos de compaixão. Sabe por quê? Porque não tinham olhos de compaixão. Não olhavam para aquela necessidade como uma necessidade importante, como algo importante. 18 anos, versículo 12. Vendo Jesus, novamente, veja pessoas, veja pessoas no seu trabalho, veja pessoas no seu bairro, veja pessoas na sua faculdade, na sua escola, veja pessoas, na igreja, veja pessoas. Não fiquem insensíveis como esse sacerdote. Olha, lá no meu trabalho tem uma pessoa lá que sofre, há muito tempo. E vai continuar assim. Nós precisamos ter olhos de compaixão, nós precisamos olhar como Jesus vê, nós precisamos trazer respostas e solução a essas necessidades, a essas dificuldades, a essas enfermidades, que essas enfermidades não provêm de Deus, essa enfermidade provém de Satanás e seus demônios. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, basta, hoje acabou o teu sofrimento, e de uma maneira instantânea, imediata, aquela mulher se endireitou. Andando encurvada há 18 anos, não podia olhar as pessoas nos olhos. Há 18 anos com uma limitação física, e a Bíblia declara uma enfermidade espiritual, possessa de um espírito de enfermidade, de um espírito maligno. E Jesus viu esse demônio, Jesus viu Satanás oprimindo, Jesus viu Satanás aprisionando essa mulher.
E Jesus declarou: não, aqui não. O teu tempo acabou. O teu tempo acabou. O teu tempo acabou. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para sarar, para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. O teu tempo nessa vida acabou. Cessou. Mulher, chega. Você está livre. Você está livre desse mal. Você está livre dessa tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e glorificava a Deus. E com certeza foi mais um membro daquela multidão que começou a seguir a Jesus de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, exaltando e glorificando ao Senhor. Eu recebi uma dádiva. Eu era corcunda, tinha uma dificuldade física, e hoje Jesus Cristo me curou. Quem? Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. Porque Ele me viu. Os sacerdotes não conseguiram me ver, me enxergar durante esses 18 anos. Porque não havia compaixão no coração deles. Os líderes religiosos não conseguiram trazer a solução para o meu problema. Mas Jesus Cristo me viu e teve compaixão. E com compaixão Ele me curou. Com isso, os sacerdotes, os levitas, os líderes espirituais se alegraram com Jesus. Glória a Deus, aleluia. O poder de Deus se manifestou na terra? Não. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Você percebe? A ignorância, a falta de conhecimento da verdade nos aprisiona também. Da mesma forma que aquela mulher era aprisionada por aquela enfermidade, aquele chefe da sinagoga era aprisionado pela falta de conhecimento, pela falta da ignorância. Ao ponto dele ficar indignado. Essa mulher não poderia ser curada hoje. Porque hoje é sábado, nós precisamos seguir as leis, nós precisamos seguir as regras, nós precisamos. Disse-lhe, porém, Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo beber água? Por que motivo se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa mulher que estava aprisionada há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Veja pessoas com compaixão. Veja as pessoas com compaixão. Compaixão é ver e reconhecer a necessidade, o sofrimento do outro, associado a uma atitude, a um desejo e vontade autêntico em ajudar, em fazer algo, em trazer alívio imediato, em tirar a dor do próximo, em resolver, curar, ajudar, agir, fazer acontecer, através da autoridade que está em Cristo Jesus, em você. Nós temos um desafio de olharmos para as pessoas com compaixão. A compaixão conforme o coração de Deus. A compaixão e os olhos de Cristo em nós. Os olhos de Cristo em nós. Eu quero concluir com o texto de Lucas. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Faze isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu sei quem é o meu Deus. Quem é o próximo que eu preciso amar? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e o sacerdote, vendo aquela necessidade, vendo aquela pessoa machucada, vendo aquela pessoa semi-morta, não teve compaixão. Não teve compaixão. Isso não é responsabilidade minha. Não vou me envolver nisso. Deixa eu passar de largo. Eu não vi, eu não conheço, eu não sei quem é. Vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, teve compaixão. E vendo, compadeceu-se daquela situação. Compadeceu-se daquela situação. E ele teve atitudes. Alguma coisa o impulsionou, essa compaixão o impulsionou a realizar, a fazer, a resolver aquela situação. A não deixar aquele homem naquele estado, naquela situação. Ele teve algumas atitudes práticas, rápidas. E se envolveu com o contexto. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aquele homem tocou naquele moribundo, aquela pessoa quase morta, semi-morta, viu os seus ferimentos, e o que ele tinha à sua disponibilidade, à sua disposição, ele curou as feridas. Pegou aquela pessoa que não podia andar, colocou no seu animal, e levou até uma hospedaria, e tratou dele, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Está aqui. Existe um contexto financeiro que isso daqui supre todas as necessidades. Se você precisar de algo mais, eu na volta, eu supro e dou mais daquilo do que é necessário. Mas está aqui os recursos financeiros, para que esse homem seja cuidado, para que esse homem seja sarado, para que esse homem volte a viver. Isto é compaixão. Compaixão. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses 3? Amar o próximo. Como? Amar o próximo como? A si mesmo. Jesus Cristo trouxe esse exemplo. Jesus Cristo trouxe essa situação. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de compaixão, o que usou de misericórdia para com aquele homem. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você percebe a nossa responsabilidade? Mas pastor, eu tenho necessidades. Pastor, eu preciso de ajuda. A Bíblia diz que é dando que você recebe. A Bíblia tira o foco dos nossos problemas, das nossas dificuldades. A Bíblia coloca o foco em amar a Deus e amar ao próximo, em ver as pessoas e suprir as necessidades das pessoas, em chegar às pessoas com compaixão, com compaixão, com compaixão. E quanto mais você entende isso, quanto mais você recebe isso da parte de Deus, mais oportunidades para você manifestar o reino de Deus você vai ter.
Isso vai trazer alegria, isso vai trazer regozijo, isso vai trazer paz, isso vai trazer abundância, abundância, abundância do favor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de pedir um favor. Feche os teus olhos agora. Você tem uma necessidade. De repente pessoas que precisam aqui de uma interferência física, de cura, da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. Jesus Cristo, Ele está aqui, está vendo a sua necessidade. Está vendo o pranto do seu coração, as lágrimas que você tem derramado, o peso muitas vezes que tem dominado o teu coração e a sua mente, os pensamentos muitas vezes malignos do inferno, para largar, para abandonar, para deixar, para separar-se. Não é esta a vontade de Deus. Não é esta a vontade de Deus. Mas existe um segredo aqui, que nós podemos usufruir desses princípios, dessa verdade. Com certeza a sua necessidade é uma necessidade de alguém. Aquilo que você precisa hoje, alguém precisa também. Aquilo que você pede para você, peça pelo outro. Aquilo que você deseja para você, deseje para o seu próximo. Os teus sonhos, os teus projetos, o sucesso que você precisa, declare sucesso sobre outras pessoas. Faça isso de todo o seu coração, mas faça isso com compaixão, faça isso com amor. O Senhor nos chamou para servir a Deus, servindo as pessoas. Não é algo voltado para mim, para a minha família, para o meu trabalho. É o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E Jesus Cristo manifestou-se, vendo a necessidade das pessoas, conhecendo o coração das pessoas, conhecendo o coração das pessoas, e se manifestando com grande compaixão. Eu não posso estar no seu trabalho. Se eu pudesse estar no seu lugar, no seu trabalho, eu faria diferente. Eu faria diferente. Com esse entendimento, com esse discernimento que eu tenho hoje, de que pessoas são mais importantes do que coisas, de ter um olhar espiritual por gente, por pessoas, pessoas que estão próximas de mim, pessoas que eu tenho tocado, pessoas que eu tenho, servido através do meu trabalho. E são muitas pessoas. São muitas pessoas que passam por você. São muitas pessoas com necessidades semelhantes à sua. Necessidades financeiras, necessidades de saúde, necessidade espiritual. São muitas pessoas que estão possessas por espíritos malignos, que estão aprisionadas. E sabe quem tem autoridade para libertar essas pessoas?
Sabe quem tem autoridade para tirar essas pessoas da prisão? É você. É você. Isso é reino de Deus. Isso é igreja. Nós como igreja estamos junto com você lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Nós como igreja estamos, sabe, como cobertura, abençoando e declarando o favor de Deus, para que você manifeste o reino de Deus, impondo as mãos sobre a pessoa, orando pelas pessoas. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas serão curadas, essas pessoas serão transformadas, essas pessoas serão salvas, essas pessoas serão salvas, serão salvas. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, essa semana eu participei de uma experiência assim. Um dos membros dessa igreja sentiu da parte de Deus uma compaixão de lá no seu trabalho convidar algumas pessoas para uma reunião, E ele convidou várias pessoas. E ele denominou essa reunião como saúde mental. Saúde mental. E eu estive essa semana lá. Que coisa linda. Que coisa linda. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão vazias, procurando respostas para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida. E ali nós, de uma maneira sobrenatural, sendo usados como canais e como instrumento do Senhor, declarando o favor de Deus, declarando a presença de Deus, declarando a manifestação da presença de Deus. Essas pessoas serão transformadas, estão sendo transformadas. Muitos pedem para os seus chefes: chefe, antes do horário do trabalho, eu posso ter um tempo de oração com os meus funcionários? Não vai ser no meu horário de trabalho. Nós vamos chegar antes, nós vamos fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos antes do início do trabalho. Eu posso fazer uma oração com os meus colegas? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Manifeste o reino de Deus. Manifeste o reino de Deus. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas, é através da igreja, e você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Veja pessoas com compaixão, veja pessoas com compaixão, e seja você a resposta de Deus a essas necessidades. Fale do teu testemunho, fale de você, fale aquilo que Deus já fez na sua vida, já fez no seu relacionamento, já fez no seu trabalho. Eu quero declarar em nome de Jesus compaixão, compaixão por gente, compaixão por pessoas, compaixão por pessoas. E eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui, vendo o seu coração, vendo a sua necessidade. Você não escolheu estar aqui, Ele te trouxe a este lugar. Ele tem visto a sinceridade, o quanto você tem buscado, o quanto você tem pedido, o quanto você tem chorado. Ele te diz: não chores mais. Existe um novo, existe algo novo, existe algo novo, existe algo novo, e você vai usufruir deste novo de Deus, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu trabalho, na criação dos teus filhos, no seu contexto financeiro, no seu trabalho, em tudo dê graças. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos, em tudo dai graças,
porque é esta a vontade de Deus. Eu quero declarar a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus Consolador no seu coração. O impossível para o homem é possível para Deus. Decida, decida, decida servir alguém. Decida ver as pessoas e oferecer-se para auxiliar, para ajudar, como aquele bom samaritano. Se você decidir isso hoje, essa semana vai ser tão diferente. Se você escolher isso hoje, essa semana vai ser tão diferente. Você vai olhar para as multidões que estão à nossa volta e vai ter compaixão dessas pessoas. E nós temos algo para oferecer, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de sermos proclamadores das boas novas. Deus, tu sabes e conheces os nossos corações. Senhor, abra os nossos olhos do nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual cesse agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem oprimido, que tem aprisionado, que tem escravizado as pessoas, nós queremos nos opor agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo agora. Solte essa vida agora, solte esse corpo agora, solte essas emoções agora, solte essa mente agora, em nome de Jesus. O teu tempo acabou, o teu tempo acabou, o teu tempo acabou, o teu tempo acabou. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espíritos malignos, solte essas vidas agora. Nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos a manifestação da presença de Jesus. De Jesus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é verdade. Deus é a verdade, a única verdade. E é dessa verdade que nós declaramos agora em nome de Jesus. Toda prisão da alma, toda prisão das emoções, toda prisão mental, todo sofisma, toda fortaleza, nós quebramos e desfazemos agora em nome de Jesus. Toda insensibilidade espiritual, esse coração endurecido agora, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor transformará esse coração de pedra em coração de carne. Eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, um coração de carne, um coração conforme o coração de Jesus. De Jesus. Essa insensibilidade, essa apatia, nós queremos nos opor agora em nome de Jesus. Essa individualidade, buscando os seus próprios interesses, buscando os seus próprios planos, buscando os seus próprios desejos. Esse egoísmo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós resistimos agora em nome de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós queremos ser dádiva, nós queremos ser canais de dádivas do Senhor, Senhor, para todas as pessoas que nos rodeiam, Senhor. Como pastor dessa igreja, Senhor, eu quero, Senhor, ser esse canal, esse instrumento do Senhor, esse instrumento do Senhor de compaixão. Mostra-me, Senhor, o coração das pessoas, para que nós possamos suprir, para que nós possamos acolher, para que nós possamos pastorear, apacentar esses corações feridos, Senhor, em nome de Jesus. Esse tempo de tristeza acabou. Eu quero declarar o novo de Deus. Espírito Santo Consolador, eis-nos aqui. Nós somos templo, habitação do Senhor. Inunda as nossas vidas, inunda o nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo, inunda o nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo, inunda o nosso coração. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
Se você deseja ser um canal, um instrumento do Senhor para manifestar o reino de Deus, para manifestar a compaixão de Jesus, conforme o coração de Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé. E nós estaremos cantando essa música que fala do Espírito Santo, na presença